I greet you in the wonderful name of Jesus. Quero saudá-lo no maravilhoso nome de Jesus. God has been so good to us. Deus tem sido tão bom para conosco. And during these past several weeks, E durante estas últimas semanas, we've been studying how to grow in Christ. temos estudado sobre como crescer em Cristo. And last week we talked about overcoming temptation. Semana passada falávamos sobre vitória sobre a And tentação. we saw how Jesus overcame E temptation. vimos como Jesus venceu a tentação. And we can be victorious. E nós podemos ter vitória. The Bible says we are more than conquerors through Christ who loved A us. Bíblia diz que somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. So you can have victory. Você pode ter a vitória. And you can walk in E victory. você pode viver em And vitória. you can live in E victory. viver andando em vitória. Now, I want to begin to speak to you about a particular aspect of Christian growth. Quero começar falando sobre um aspecto particular do crescimento cristão. And that is your focus. E este deve ser o seu foco. You see, when you are focused, Quando você tem um foco, then you will do what God wants you to do. você faz o que Deus quer que você faça. And be what God wants you to E be. você se torna o que Deus quer que você se torne. So your focus must be in the right place. E então o seu foco precisa estar no lugar certo. And what is the focus for the follower of Jesus? E qual deve ser o foco do seguidor de Jesus? We must always keep in our minds and our hearts Precisamos sempre manter nossa mente e coração what our purpose in life is. sobre qual é o nosso projeto em vida. And when we have the right E purpose, quando temos o projeto certo, we will have the right priorities in our lives. nós temos as prioridades certas na vida. And we will do those things that are important to do. E faremos as coisas que são importantes para serem feitas. So many people live their lives Quantas pessoas vivem as suas vidas without having the right priorities in sem their life. terem as prioridades certas na sua vida? And we're going to talk about purpose and priority. E vamos falar sobre propósitos e prioridades. And so I want to encourage you to open your Bible. Por isso eu quero encorajá-lo a abrir a sua Bíblia. And we're going to read from the Word of God. Vamos ler a palavra de Deus. The words of Jesus are so wonderful. As palavras de Jesus são tão importantes. They give us direction for our lives. Elas nos dão direção para a vida. And they tell us what's important and what's not E important. nos mostram o que é e o que não é importante. And one day during the day of Jesus, E um dia, durante os dias de Jesus, a man came to Jesus um homem foi a Jesus and he asked a very important e question. fez uma pergunta muito importante. He said, "What is the most important commandment of the law?" Qual é o maior mandamento da lei? And let's read what Jesus had to say. Vamos ver o que Jesus falou. In Matthew chapter 22 Mateus capítulo 22, and verses 34 through 40. versículos de 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Now, this man asked Jesus an important question. Este homem fez uma importante pergunta a Jesus. He said, in all of the Bible, in all of the law, Ele disse: em toda a Bíblia, em toda a lei, what is the most important commandment? qual é o mandamento mais importante? We could ask that question in this way. Nós poderíamos fazer esta pergunta da seguinte maneira: What is the most important thing that God wants us to do? o que é a coisa mais importante que Deus quer que nós façamos? And this is what Jesus said. Jesus disse o seguinte: The greatest commandment o maior mandamento is to love the Lord your God with all your heart, all your mind, and all your soul. é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o entendimento e toda a tua força. To love God with everything that's on the inside of Amar a you. Deus com tudo que você tem. And the second is very similar E to o that. segundo é muito semelhante a este: To love your neighbor as yourself. ame as pessoas que estão à sua volta como você se ama. He said all of the law, all of the prophets could be summed up in those two Ele things. diz: toda a lei, todos os profetas podem ser resumidos nisso. Love God with all your heart Amar a Deus de todo o coração and love your neighbor as yourself. e amar o seu próximo como a si mesmo. That is the real purpose in life. Este é o verdadeiro propósito da vida. If we will do those two things, Se fizéssemos estas duas coisas, love God
amássemos a Deus and love your neighbor, e amássemos as pessoas, you will fulfill what God wants for your life. iríamos cumprir o que Deus deseja para a sua vida. Now, all over the world, Em todo o mundo, people are searching for the purpose of life. as pessoas então em busca do propósito da vida. I've discovered there are three kinds of people. Eu descobri que existem três tipos de pessoas. There are people who have no purpose in their lives. Existem pessoas que não têm propósito na vida, They're miserable. se sentem miseráveis, They're born. nascem, They grow up. crescem, They get married. se casam, They grow old. envelhecem And they die. e morrem. And they never know why they were here. E nunca conseguem perceber por que vieram para cá. And there's a second kind of person. Mas há um segundo tipo de pessoa. And that's the person who has a purpose. E esta é uma pessoa que tem um propósito, But it's the wrong purpose in life. mas é o propósito errado na vida. They're trying to get money. Tentam ganhar dinheiro, They're trying to be popular. tentam ser populares, They want fame. querem a fama, They want fortune. querem fortuna, They want to be someone important. querem se tornar alguém importante. But it's the wrong purpose. Mas este é o propósito errado. For many years, I was that kind of person. Por muitos anos eu fui esse tipo de pessoa. I had a purpose in life, Eu tinha um propósito na vida, but it was the wrong mas purpose. era o propósito errado. And then there's a third kind of person. E há um terceiro tipo de pessoa. And this person has the right purpose in life. E esta é a pessoa que tem o propósito certo na He's vida. doing what God created him to do. Faz aquilo para o qual Deus o criou para realizar. Now, purpose is very important Propósito é algo muito importante, because we find our value in life porque encontramos o nosso valor na vida by our purpose in life. através do nosso propósito na vida. I remember when I was living in Germany. Eu me lembro quando morava na Alemanha. I had bought a car. Eu havia comprado um carro, It was a new car, era um carro novo, but it was not a valuable car. mas não era um carro valioso. Do you know why it was not valuable? Sabe por que ele não era valioso? Because that car did not do what it was created to do. Porque aquele carro não realizava o propósito para o qual ele foi criado. That car was created to take me from one place to another place. Aquele carro foi criado para me levar de um lugar para outro lugar. But you see, I had a problem. Mas eu tinha um problema. Almost every time I went somewhere, Todas as vezes quase que eu ia a algum lugar, that car broke down aquele carro quebrava and it did not function. e não funcionava. And because it didn't do what it was created to do, E por não fazer a razão para a qual ele foi criado, even though it was a new car, mesmo sendo um carro novo, even though it was a pretty car, mesmo sendo um carro bonito, it was not a valuable não era car um carro valioso, because it didn't do what it was created to do. porque não realizava o propósito da sua criação. Now we find our value in life Nós encontramos o nosso valor na vida when we do what we were created to do. quando fazemos aquilo para o qual fomos criados a fazer. I remember there was a lady in Russia, Eu me lembro de uma senhora na Rússia. and the communism had just collapsed. O comunismo havia acabado de cair. This lady was a professor at a university, E essa senhora era professora a universitária. very intelligent woman. Uma senhora muito inteligente. And I was speaking with her, E eu estava conversando com ela. and she said, "What are you going to be speaking on at the stadium?" E ela disse, sobre o que o senhor vai pregar no estádio? And I said, "I'm going to be speaking about the purpose of life." E eu disse, eu vou pregar sobre o propósito da vida. And I'll never forget what she said. Jamais me esquecerei o que ela disse. "Oh, I don't have purpose in my life." Eu não tenho propósito em minha vida. An intelligent woman, Uma senhora inteligente, very educated, muito bem educada, but had no purpose in life. mas sem propósito na vida. And there's so many people like E that. quantas pessoas estão assim? The joy in your Christian life A alegria na tua vida cristã is when you do what you were created to do. vem quando você realiza a missão para a qual você foi criado. And what were you created to do? E você foi criado para o quê? Love God with all your heart Amar a Deus de todo o seu coração and love your neighbor as yourself. e amar o seu próximo como a si mesmo. Now, this is an important principle. Então este é um princípio importante. Our focus must be there. O nosso foco tem que estar ali. Loving God Amando a Deus and loving other people. e amando as outras pessoas. Give your life to doing those two things. Entregue a sua vida para cumprir esses dois propósitos. As a follower of Jesus, Como um seguidor de Jesus, if you will have that as your purpose, se este for o teu propósito, you will find great joy você vai encontrar grande alegria. because you're doing what you were created to do. Porque você vai fazer a missão para a qual você foi criado a realizar. And you find great value in your E life você vai encontrar grande valor em sua vida. because you're doing what you were created to do. Porque você estará realizando a sua missão. Now, in order to do that, Agora, para fazer isso,
you must have priorities. Você precisa ter prioridades. Now, a priority, Uma prioridade it tells us what is most important, nos diz o que é mais importante, what is second most important, o que vem em segundo lugar, what is third most em important. terceiro lugar de importância. Now, you will never fulfill your purpose in life Você jamais cumprirá o teu propósito na vida until you understand what your priorities are. até que você entenda quais são as suas prioridades. Let me explain to you what I mean. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer. You see, we have priorities in our lives, Nós temos prioridades em nossas vidas and that is what's most important. e essas são as mais importantes. So what is the most important for you? Quais são as coisas mais importantes para você? You're a follower of Jesus. Você é um seguidor de Jesus. What's the most important thing? Qual é a coisa mais importante? Loving God. Amar a Deus. So, in order to love God, Mas para amar a Deus, you must spend time alone with God. você precisa passar tempo com Ele. So your first priority Então a sua primeira prioridade must be having a time alone with God. deve ser passar tempo a sós com Deus. If that's your purpose in life, Se esse é o teu propósito na vida, then your priority então a sua prioridade must be a time alone every day with God, deve ser um tempo a sós todos os dias com Deus, where you communicate with Him. onde você se comunica com Ele. That's why prayer is so Por important, isso que a oração é tão importante, because it takes priority, porque é necessário prioridade, because you must have time alone with Him. porque você precisa de tempo a sós com Ele. So every day when you wake up, Por isso todos os dias quando você acordar, you have 24 hours. você tem 24 horas. You have 24 hours in every day. Você tem 24 horas todos os dias. So what's going to be first in your day? Então o que vai acontecer primeiro no seu dia? What's going to be the number one priority Qual for deve you? ser a prioridade número 1? Your purpose is to love God. Seu propósito é amar a Deus. So what's your first priority? Então qual é a sua primeira prioridade? To have a time alone with Him. Passar tempo a sós com Deus. So you start off the day Então você começa o dia saying, God, I want to spend time alone with you. dizendo, Deus, eu quero passar tempo a sós com o Senhor. Before I go to work, Antes de eu ir trabalhar, before I do anything else, antes de eu fazer qualquer outra the coisa, first thing I want to do primeira coisa que eu quero fazer is to open my Bible é abrir minha Bíblia and read the Word of God e ler a palavra de and Deus let you speak to my heart e permitir que o Senhor fale ao meu and then coração. me to speak to you E então eu falarei com o and to Senhor tell you how much I love you e dizer ao Senhor o quanto eu te amo, and to spend time worshiping you, passando tempo adorando ao Senhor, because my purpose porque o meu propósito is to love you. é amar o Senhor. Then my priority Então a minha prioridade is to spend time alone with you. é passar tempo a sós com o Senhor. So this becomes very important. Então isso se torna muito importante. The purpose, O propósito underneath that is the e priority. depois disso a prioridade. Now you determine what is the most important and what is second most important by your priority. Você, através da sua prioridade, vai determinar o que é mais importante, o que vem em primeiro lugar e o que vai vir em segundo lugar. These are decisions that you have to make. Essas são decisões que você tem que fazer. Let me give you an example of what I mean. Deixa eu dar um exemplo a você do que eu quero dizer. A number of years ago, Há alguns anos atrás, I had the opportunity to have a radio broadcast. eu tive uma oportunidade de ter um programa de rádio. And if you remember in several of my sessions E previously, se você se lembra em algumas aulas anteriores, I talked about having an accountability group. eu falei sobre a questão de ter um grupo de prestação de Now, contas. this accountability group can help you keep your priorities. Este trabalho de prestação de contas vai te ajudar a manter a prioridade. And so I went to my accountability group. Então eu fui ao meu grupo de prestação de contas. These brothers who are around me, Aqueles irmãos que estão à minha volta, who make sure that I'm doing what God wants me to do. que me ajudam a fazer o que Deus deseja que eu faça. And I told them, Então eu conversei com I eles. said, I believe that I have this opportunity to have a radio Eu broadcast. disse, eu creio que chegou a hora de eu ter um programa de rádio. What do you think I should do? O que vocês acham que eu devo fazer? And I was very surprised at what they said. Eu fiquei muito surpreso com o que eles disseram. They said, Sammy, you should not do this radio E disseram, broadcast. Sam, você não deve ter esse programa de rádio. I said, why not? Eu disse, por que não? I said, I would have the opportunity to minister to many people. Eu terei a oportunidade de ministrar a muitas pessoas. And they said this to me. Eles me disseram o seguinte: You have children at home, você tem filhos em casa and you don't have any more time. e você não tem mais tempo. All of your time is spent doing the work of God. Todo o seu tempo você gasta fazendo a obra de Deus. So where are you going to have the time to prepare for these radio broadcasts? E aonde você vai arrumar tempo para se preparar para o programa de rádio? The only place that you can take time from O único lugar onde você pode tirar tempo is from your family. é da sua família. And right now,
your priority must be your E family. nesta hora, a sua prioridade tem que ser a sua família. To love God with all your heart Amar a Deus com todo o seu coração and to love your neighbor as yourself. e amar aqueles que estão à sua volta como você se ama. And Sammy, who is your closest neighbor? E sabe quem são as pessoas mais próximas de você? Your wife and your children. Sua esposa e 2 filhos. So at this season in your life, Por isso, nessa época da sua vida, they must be a priority. eles precisam ser prioridade. And so we believe that you should not do this radio Então broadcast. nós cremos que você não deve realizar o programa de rádio. And I prayed about it, E eu orei a respeito. and I realized that what they were saying was true. E eu entendi que eles estavam falando a verdade. That my priorities were not correct. Que as minhas prioridades não estavam corretas. That I needed to have my family as priority. Que eu precisava da minha família como prioridade. So I decided not to do this radio broadcast. Então eu decidi não realizar o programa de rádio. And so I did not do it. Então eu não fiz isso. Now, a few years later, Alguns anos depois, when my children were grown quando meus filhos já estavam and crescidos they left home, e deixaram a casa, that gave me more time. eu tinha mais tempo. And I did that radio E broadcast. realizei então o programa de rádio. But you see, I had to understand my priorities. Mas eu precisava entender minha prioridade. And what was important about that E o importante a respeito disso is that today both of my children are serving the é Lord. que hoje ambos os meus filhos servem ao Senhor. They are in ministry, Estão no ministério, doing the will of God, realizando a vontade de Deus. because I had the right priority. Porque eu tive a prioridade correta. Now, so first of all, you have a purpose. Então, primeiro você tem um propósito. To love God with all your heart. Amar a Deus com todo o seu coração. And to love your neighbor as yourself. E amar o seu próximo como você se ama. Then you establish priorities. E então você estabelece suas Now, prioridades. based on your priorities, Então, baseado nas suas prioridades, then you need to have a plan. você precisa ter um plano. Most people go through their lives without any plan. A maioria das pessoas atravessam a vida sem nenhum plano. And so, purpose Então, propósito produces priorities. produz a prioridade. Priorities produce plans. E a prioridade produz um plano. You plan your life. Você planeja a sua vida. As you make plans for your life, Ao fazer planos para a sua vida, based on purpose baseado nos propósitos and the e priorities, nas prioridades, if they are of God, se elas são de Deus, then God will bring your plans to pass. Deus vai fazer com que os teus planos aconteçam. There's a wonderful verse that I love to go to. Há um versículo maravilhoso que eu gosto de It's pensar. found in 1 Thessalonians chapter 5. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. And it says, "Faithful is he who calls you, E ele diz, fiel é aquele que vos chamou, who will also bring it to pass." que também irá realizar. When God gives you a plan, Quando Deus te dá um plano, then he will bring that plan to pass. Ele transforma este plano em So if realidade. you have your purpose, Então, se você tem o seu propósito, which determine your que priorities, vai determinar a tua prioridade, and your priorities determine your plan. tua prioridade determina os teus planos, But then there's one final thing. mas há uma última coisa. You must take action. Você precisa tomar algumas atitudes. You can have purpose, Você pode ter propósitos, you can have você priorities, pode ter prioridades, you can have great pode plans, ter maravilhosos planos, but then you must do what God has given you to do. e então você precisa fazer o que Deus quer que você faça. Faith produces works. A fé produz obras. Works do not save us, As obras não nos salvam, but works is a result of our faith. mas as obras são resultado da nossa salvação. See, when we trust in Christ, Quando confiamos em Cristo, He gives us purpose. Ele nos dá um propósito. We build priorities in our Nós lives construímos prioridades nas nossas vidas, based on what that purpose is. baseadas nos propósitos. Then God gives us ideas. Então Deus nos dá as ideias. How we can serve Him. Como podemos servi-lo? How we can serve others. Como podemos servir a outros? But then we must put those plans into action. Mas precisamos colocar esses planos em ação. So many Christians that I know, Muitos crentes que eu conheço, the extent of their Christian life is this. a marca da sua vida cristã é a seguinte:
They go to church. vão à igreja, They sit there. se assentam lá, They worship God. adoram ao Senhor. In their hearts, they truly love the No Lord. seu coração realmente amam ao They love Senhor, other people. amam os outros, But they never do anything with their faith. mas nunca realizam nada com a sua fé. So you must take action. Então você precisa agir, You must have a plan, você precisa ter um plano, but you must do something with that mas plan. você precisa fazer algo com este plano. You must go out and take action and help people and serve people. Você precisa tomar atitude e ajudar e servir pessoas. So I want to ask you this Por question. isso eu quero fazer uma pergunta a você. What is your purpose? Qual o teu propósito? Can you honestly say, Será que você honestamente pode dizer, my purpose in life meu propósito na vida is to love God with all of my heart é amar a Deus de todo o coração and to love my neighbor e amar o meu próximo, just as I love myself? assim como eu me amo? Is that really your purpose? É esse verdadeiramente o seu propósito? Then if it is your purpose, Se esse for o seu propósito, then what are your priorities? então quais são as suas prioridades? My priorities are these. As minhas prioridades são as seguintes: Love God, amar a Deus, love my family, amar minha família, love the people around me, ou amar as pessoas à minha volta, and then do the work that God has given me to e do. então realizar a obra que Deus me mandou realizar. It's in that order. É nesta ordem. Those are my priorities. Essas são minhas prioridades. Now, then based on my E priorities baseado em minhas prioridades, and based on your e priorities, baseado nas tuas do prioridades, you have a plan to do that? você tem um plano para realizar isso? And then what are you doing E o que você está fazendo to actually love God, para realmente amar a Deus, to love other people? para amar outras pessoas? Would you just pray today Será que você poderia orar hoje and just say, God, help me to love you e dizendo, Deus, ajuda-me a te amar and help me to love others? e ajuda-me a amar outras pessoas? So would you bow your head right Por isso, now curva a sua cabeça agora and pray with me e ore comigo. and ask God to give you that plan and that priority and that purpose? E peça a Deus para te dar este plano, esta prioridade e este propósito. So pray with me right now. Ore comigo agora. Just say, Dear Father, Diga, querido Pai, I want to have your purpose. eu quero ter os teus propósitos. I give you my life. Eu te entrego o meu viver. Take me Toma-me and use me for your glory. e usa-me para a tua glória. Oh God, help me to love you with my whole heart. Ajuda-me a te amar de todo o meu coração. Just ask him that. Peça a Ele para fazer isso. And then say, Lord, E diga, Senhor, give me your priorities. dá-me as tuas prioridades. And Lord, give me your plans. E dá-me os teus planos. And help me to obey you. E ajuda-me a te obedecer. And thank him. E agradeça a Ele. Say, thank you, Jesus. Diga, obrigado, Jesus. I love you, Lord. Eu te amo, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Did you pray that prayer? Você fez esta oração? Then spend some time with God. Passe algum tempo com Deus. Write down your purpose. Escreva o seu propósito. Underneath that, write down your priorities. E depois disso, escreva a sua prioridade. And underneath that, write down your plan. E abaixo disso, escreva o seu plano. And then write down the actions you're going to E take. depois escreva as atitudes que você vai tomar. And God will use you. E Deus vai te usar. I want you to read 2 of our devotions this week. Eu quero que você leia 2 das nossas devocionais essa semana. Go to our website. Vá ao nosso site. And I want you to go to where it says devotionals. E eu quero que você vá onde está escrito devocionais. And go to where it says victorious Christian living. E vá onde está escrito vida cristã vitoriosa. And go down to, I believe it's number 44. E vá aonde eu creio número 44. Where it talks about purpose in life. Aonde fala sobre propósito na vida. And there are 2 devotions. E lá tem 2 devocionais. One's title is Purpose in Life. Uma que se chama Propósito na Vida And one is titled Priorities in Life. e outra Prioridades na Vida. And I want you to read those 2 E eu devotions. quero que você leia essas 2 devocionais. And we look forward to next week E estamos ansiando pela próxima semana. having some things that will help you to grow in your life. Temos algo que vai lhe ajudar a crescer em sua vida em Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.